turma, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aulinha de hoje, tá? Então peguem a apostila e abram na página 64. Turma, é muito importante que vocês coloquem a data. Hoje é dia 13/4. É bom vocês terem esse controle colocando as datas nas páginas, que fica melhor para depois vocês irem acompanhando. Bom, nas aulas anteriores, nós revisamos a estrutura do verbo, a formação dos tempos verbais. Vocês aprenderam o que é um radical, o que é uma vogal temática, aprenderam as desinências, conjugações e principalmente a formação do modo subjuntivo. Bom, hoje daremos início às vozes verbais, tá? Então, na página 64, nós temos aí a definição, o que é uma voz verbal, tá? Então, vamos aprender esse processo de transformação da voz ativa para a voz passiva. Bom, a voz ativa ocorre quando o sujeito ele é agente, tá? Ele é agente da ação expressa pelo verbo, ou seja, o verbo que pratica a ação. Na voz ativa, como o sujeito ele é agente, ele exerce essa ação, então necessariamente eu tenho que ter um verbo de ação. Sujeito, agente, eu tenho que ter um verbo de ação. Então, na voz ativa, como o sujeito pratica essa ação, esse verbo também ele tem que vir acompanhado de um complemento verbal. Então, na página 65, tem um exemplo aí. O trator derrubou as casas velhas. Então, vamos lá. O trator derrubou as casas velhas. Então, o trator, ele que praticou a ação, tá? Então, ele é um sujeito agente. Esse sujeito agente, ele vem acompanhado de um verbo de ação, que é derrubou. Então, derrubou, quem derruba, derruba alguma coisa. Esse verbo de ação também precisa de um complemento. Então, eu tenho a estrutura da voz ativa. O verbo está na voz ativa quando eu tenho um sujeito agente mais um verbo de ação. Esse verbo de ação, eu digo que o verbo está na voz ativa, tá? E esse verbo, necessariamente, obrigatoriamente, ele vem acompanhado de um complemento. Porque quem derruba, derruba alguma coisa. Já a voz passiva, ela é subdividida. A voz passiva, o sujeito sofre a ação exercida pelo verbo. Então, se eu tenho a voz ativa, que o sujeito pratica a ação, na voz passiva, o sujeito sofre a ação. Bom, como eu falei, a voz passiva ela é subdividida. Então, nós vamos ter a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Na página 65, tem o conceito aí, a explicação do que é uma voz passiva analítica. Bom, já na voz passiva analítica, ocorre quando o sujeito é paciente, tá? Ou seja, é quando ele recebe a ação expressa pelo verbo. Então, a estrutura, a formação da voz passiva analítica é sujeito, paciente, eu vou ter uma locução verbal mais o agente da passiva. Bom, se eu for transformar, por exemplo, o trator derrubou as casas velhas. Eu transformando essa frase da voz ativa para a voz passiva, vai ficar: as casas velhas foram derrubadas pelo trator. Então, as casas velhas passou a ser o sujeito paciente. Por quê?
o sujeito ele não está mais exercendo uma ação, ele está sofrendo a ação de ser derrubada pelo trator. Então, nessa frase nós temos o sujeito paciente, que são as casas velhas, né? Foram derrubadas, que é uma locução verbal, que é o verbo auxiliar, mais o verbo principal no particípio. Esse verbo auxiliar é o verbo ser. Então, foram, né, o verbo ser, derrubadas, que é o verbo principal no particípio. Então, se elas foram derrubadas, eu tenho que ter o agente da passiva. Quem foi que exerceu a ação? Né? Então, pelo trator. Então, pelo trator, que é o agente da passiva. Ele que praticou a ação da voz passiva. É voz passiva porque as casas velhas, ela não pratica ação. Ela está sofrendo a ação de serem derrubadas, tá? Então, nós temos voz passiva analítica. Ela é uma frase mais extensa. Por quê? Nós temos uma locução verbal. Na voz ativa, nós temos um verbo de ação. Na voz passiva, na hora de fazer a transformação, nós vamos ter a locução verbal. Locução verbal é quando apresenta 2 ou mais verbos, tá bom? E nós temos também a voz passiva sintética, chamada também de voz passiva pronominal. Então, na página 65, bem aqui embaixo, tá assim, olha, voz passiva sintética ou voz passiva pronominal. Aí, bem em cima tá assim, verbo indicador de ação. Então, na voz passiva sintética, o verbo também é indicador de ação. Sendo, turma, que esse verbo, na voz passiva sintética, ele vai aparecer na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural. Sendo que esse verbo de ação, ele vem acompanhado da partícula apassivadora ou pronome apassivador se, tá? Então, se eu falar, por exemplo, vende-se casa velha. Vende-se. Se o sujeito paciente estiver no singular, né? O verbo está no singular, o sujeito paciente também tem que estar no singular. Vende-se casa velha. Agora, se o sujeito paciente estiver no plural, o verbo também tem que estar no plural. Vendem-se, plural, terceira pessoa do plural. Vendem-se casas velhas. Então, a voz passiva sintética, nós temos o verbo de ação, uma partícula apassivadora ou pronome apassivador, mais o sujeito paciente. Essa é a estrutura da voz passiva sintética, tá? Por que voz passiva sintética? Essa voz passiva, ela também é considerada um sujeito paciente. Porque se eu pegar, por exemplo, aí, olha, tá, vendem-se livros antigos. Se eu for transformar para voz passiva analítica, vai ficar livros antigos são vendidos. Livros antigos são vendidos. Então, o sujeito é paciente, mais a locução verbal, que é são, né, o verbo auxiliar, e vendidos, que é o verbo no particípio. Bom, então, o que nós aprendemos? Voz ativa, sujeito, agente, o sujeito, praticação. E o verbo é um verbo de ação, né? Geralmente esse verbo é transitivo direto, porque ele precisa de um complemento. Se eu falar, por exemplo, o professor explicou a lição. O professor, ele agiu aí, ele pratica, ele é um sujeito agente, porque ele está exercendo uma ação, né? Explicou é o verbo de ação. E quem explica, explica alguma coisa.
ele explicou o quê? A lição. Então, voz ativa, sujeito agente, verbo de ação, mais o complemento desse verbo de ação. Na voz passiva analítica, o que vai acontecer? Eu vou transformar o complemento em sujeito paciente. Então, vai ficar: a lição foi explicada pelo professor. Então, na voz ativa, o sujeito é agente, ele pratica. Na voz passiva analítica, o sujeito, ele já sofre ação. Então, ficaria: a lição foi explicada pelo professor, tá bom? E se eu for colocar essa mesma frase na voz passiva sintética, vai ficar: explicou-se a lição, tá? Ou seja, a lição foi explicada. Explicou-se a lição. Bom, gente, além dessas frases, né, desses verbos na voz ativa, voz passiva analítica e voz passiva sintética, nós também temos a voz passiva reflexiva, onde aparecem os pronomes oblíquos. Então, a voz reflexiva, o sujeito ele sofre, perdão, ele recebe, ele pratica e ele recebe a ação ao mesmo tempo. Desculpa. Na voz passiva, o sujeito ele sofre ação. Na voz ativa, o sujeito pratica ação. Na voz reflexiva, o sujeito ele pratica ação e ele mesmo sofre a ação exercida pelo verbo, tá? Então, voz reflexiva, aparecem os pronomes oblíquos, onde o sujeito pratica ação e ele mesmo exerce a ação, tá? Então, quando ele pratica e recebe a ação, aparece pronome reflexivo ou pronome oblíquo, aí como vai ficar? Por exemplo, a menina cortou-se com a faca. Olha só, turma, a menina cortou-se com a faca. Então, ela praticou a ação de se cortar e ela mesma recebeu a ação de se cortar, tá? Então, essa ação, a gente fala que o verbo está na voz reflexiva, tá bom? Então, vocês vão fazer as atividades das páginas 67, tá? Vocês irão fazer as atividades da página 67 a 70. Turma, aproveitem esse período em que estamos juntos para ler, exercitar e tirar as dúvidas, tá bom? Então, eu estarei aqui para auxiliar vocês no que vocês precisarem, tá bom? Beijinho, até daqui a pouco.